falei no domingo passado, esse tema ele é muito pertinente, eu penso. Afinal de contas, a gente está cercado de mensagens, a gente vê muito no Instagram, cortes, mensagens, pregações no YouTube, igrejas que, domingo após domingo, trazem uma mensagem para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus objetivos, um Deus que cuida da sua família, é um Deus que concede bênçãos sem fim e que nós recebemos as bênçãos de Deus, e isso é uma verdade, mas a gente precisa também lembrar que não se trata apenas da minha vida, da minha felicidade, da minha família, dos meus bens, da minha casa. Deus, ele nos chama para algo maior. Deus, ele nos chama para sermos instrumentos nas suas mãos. E quando nós paramos para refletir a respeito de ser um instrumento nas mãos de Deus, aí a gente sai dessa posição de recebedor, daquele que abre as mãos e diz, Senhor, pode mandar, e agora a gente se coloca numa posição de, eis-me aqui, me usa. Foi o que nós vimos a partir da vida de João Batista, domingo passado. Nós vimos como esse grande homem de Deus foi responsável por preparar o caminho da vinda do nosso Salvador. Foi um instrumento usado por Deus para preparar o caminho do Messias. E assim também nós temos uma missão parecida, de certa forma. Porque agora nós somos chamados para preparar o caminho do Senhor na vida e nos corações das pessoas ao nosso redor. Preparar a vinda do Senhor para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Enfim, se você perdeu o primeiro episódio da série, entre lá no nosso YouTube, está lá, o primeiro episódio já tá disponível. E hoje, nós vamos falar e refletir sobre como Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para fazer coisas extraordinárias. Hoje nós vamos ver como Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para fazer coisas extraordinárias. Aí talvez você diga, pastor, mas eu... Outro microfone. Isso aqui está estranho. Agora. Corta violão, corta tudo aí que tiver. Deixa só o microfone. Talvez você diga, pastor, mas Deus me usar, eu não tenho os pré-requisitos. Eu não tenho os requisitos mínimos para ser usado por Deus. A gente já se coloca na defesa. Não, eu sou a última pessoa que Deus poderia usar. Lembra quando você fazia educação física na escola, que você iam dividir os times, né? Quem era bom de futsal, futebol, aí estabelecia ali os capitães, né? Os capitões, e ali eles começavam a puxar, né? E aí eu sempre ficava por último, né? Então, assim, até o dia que eu decidi comprar a bola. Aí eu comprei a bola, e aí não mais eu fui escolhido por último, né? A gente tem que raciocinar. Mas aí, naquele momento, naquele momento e ainda hoje, eu não tenho as habilidades mínimas para jogar bola. Grande novidade, os irmãos devem estar pensando. E com o reino de Deus, a gente faz a mesma coisa. Não, eu não frequentei o seminário. Não, pastor, eu não fiz o curso de 16 semanas de líderes da igreja. Não, pastor, eu ainda não li a Bíblia inteira. Eu ainda não tenho condições de ser usado por Deus. A gente, muitas das vezes, a gente tem a tendência de achar que o reino de Deus e que Deus funciona como departamento de recrutamento e seleção da nossa empresa, que sempre busca, né, o perfil adequado, as habilidades adequadas, as capacidades precisas para preencher as vagas disponíveis, quando, na verdade, o reino de Deus é totalmente
diferente. Porque o reino de Deus, ele foi preparado para aqueles que são rejeitados, para os que são inadequados, para aqueles que são incapazes, para aqueles que são impossibilitados. A verdade é que o reino de Deus é feito para todos, por essa razão que nós fazemos parte. Por essa razão que Deus nos escolheu. Porque nós somos incapazes. Nós somos ferramentas quase que inúteis nas mãos de Deus. Mas Deus é poderoso para transformar a minha vida e a sua. Deus é poderoso para me usar e te usar também. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, quando ele fala assim, olha, Deus escolhe as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E eu diria que o pré-requisito para você fazer parte do reino de Deus é esse: não se achar capaz, não se achar em condições de fazer algo para Deus. É exatamente essa a matéria-prima que Deus utiliza. Outra tendência nossa é acreditar que aquilo que é relevante no reino só pode ser feito por aqueles que Deus escolheu para exercer uma função especial no reino. Não, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou nenhum líder da igreja, então Deus não me chamou para fazer algo relevante, eu não tenho cargo, eu não tenho nenhuma função especial. Imagina, irmão, se o reino de Deus, naquela época, no primeiro século, se Jesus Cristo tivesse deixado a missão de espalhar o reino apenas nas mãos de 12 apóstolos. Ou se Jesus tivesse deixado a missão do reino apenas para os pastores da igreja, apenas para os missionários, irmãos, certamente o evangelho não teria chegado na minha casa nem na sua. Certamente a gente não estaria aqui. O reino de Deus é feito de pessoas comuns, pessoas simples, como eu e como você. É muito fácil, queridos, a gente lembrar de Timóteo, grande homem de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, mas a gente não lembra de Lloyd e Eunice, a sua mãe e a sua avó. É muito fácil a gente lembrar de John Wesley, um grande pregador do século XIX, um homem que ganhou muitas almas para Jesus, milhares de almas, mas a gente não lembra de Susana, que foi a sua mãe de 19 filhos, e que ela foi a grande referência na fé para John Wesley. Vamos ser sinceros, queridos, nem todos de nós seremos Billy Graham, que lotou estádios. Nem todos nós teremos os nossos nomes marcados na história, mas ainda todos nós temos uma missão e Deus conta comigo e com você, pessoas comuns, mas que podem ser usadas para fazer coisas extraordinárias pelo poder do seu Espírito. É por isso que hoje eu quero falar sobre um personagem muito comum, tão comum que passa despercebido. Eu quero falar sobre Ananias. E para isso eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. A gente vai fazer a leitura do verso 10 ao verso 19. Vitória, pode... Tu tem que dar stop lá no vídeo. Ah, tá. Dá ESC aqui, ó. Aê, a Vitória está melhor do que eu. Desculpa, Vitória. Diz assim o texto, queridos, Atos 9, do verso 10 ao verso 19. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo,
apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os santos em Jerusalém. E para que trouxe prender os santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando em casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter lhe alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem que o Senhor irá nos entregar essa noite. Que o Senhor, ó Deus, desperte o teu povo a cumprir a missão que o Senhor tem nos dado, de sermos instrumentos em tuas mãos. Por mais simples que sejamos, por mais humildes, por mais desprezíveis, por mais incapazes que sejamos, ó Deus, nos usa. Por mais jovens que sejamos, ó Deus, nos usa como instrumento em tuas mãos, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O capítulo 9 de Atos é um dos capítulos mais conhecidos de todo o Novo Testamento. Isso se dá porque é no capítulo 9 que nós encontramos ali a conversão de Saulo, ou como muitos conhecem também, Paulo. Aí você pode dizer: pastor, mas é Saulo ou é Paulo? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Saulo era o descrente e Paulo é o crente? Não, queridos, calma. É certo que no Antigo Testamento Deus mudou o nome de algumas pessoas, mas não é o caso do apóstolo Paulo ou de Saulo. O que acontece é que o apóstolo Paulo, ele nasceu numa cidade chamada Tarso, por isso que o nome dele é Saulo de Tarso, na Sicília. Essa cidade fica na região da Turquia. E logo cedo ele foi para Jerusalém. E nós não temos muitas informações a respeito do seu pai nem sua mãe, mas o que é sabido, e é de conhecimento de todos, é que ele tinha duas nacionalidades. Por parte da sua mãe, ele era judeu, e por isso que o nome dele era Saulo. Na verdade, Saulo é uma derivação da palavra Saul. Os irmãos devem lembrar do primeiro rei de Israel, Saul. Ele também era da linhagem de Benjamim, Saulo também, só que por causa do grego, que era o idioma mais comum no Império Romano, teve uma variação. Então, de Saul virou Saulo. Então, Saulo, a gente pode dizer que é o nome do apóstolo Paulo, da parte da mãe, que ele era judeu, e da parte do pai, ele era romano. E tendo a cidadania romana, ele tinha o nome que era Paulo, ou Paulos também. Resumindo, ele tinha esses dois nomes, Saulo e Paulo. É importante a gente falar isso porque eu lembro que eu tinha esse pensamento no passado. Eu imaginava que Deus havia mudado o nome dele. Não. Acontece que a partir do capítulo 13 de Atos, Lucas opta por chamá-lo mais de Paulo do que Saulo, mas não quer dizer que o Saulo era o descrente e o Paulo é o crente, né? Mas aqui no capítulo 9, nós estamos vendo a conversão de Saulo. O Saulo, certamente, o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa muito importante. Na verdade, um dos expoentes da igreja, ainda hoje moderna, né? Se nós pararmos para avaliar o Novo Testamento, ele sozinho foi responsável por escrever 2/3
do Novo Testamento. As cartas paulinas, quem nunca leu Romanos, Gálatas? Ele escreveu a Timóteo, ele escreveu a Tito, alguns dizem que ele escreveu Hebreus, ele escreveu bastante. Ele plantou muitas igrejas, ele era um homem extremamente instruído, intelectual, ele falava vários idiomas. Mas eu não vim aqui falar de Paulo, apesar de que ele acaba tomando a frente aqui no texto, a gente vai falar sobre Ananias. E só nesses primeiros minutos eu dei muitas informações a respeito de Paulo. E sobre Ananias, o que a gente tem de informação? Quase nada. Mas esse foi o homem que Deus levantou para impor as mãos sobre o grande apóstolo Paulo. E a partir daí a gente já tem uma grande aplicação, queridos. Que antes dele ser o apóstolo Paulo, antes dele ser o Saulo convertido ao Evangelho, Deus levantou um homem comum, um homem do qual nós não temos muitas informações. Ele é citado apenas aqui no capítulo 9. Aí talvez você diga, pastor, mas tem um Ananias e Safira. Atos 5, não é outro Ananias. Era um nome muito comum, mas era outro. Ah, pastor, mas tem o sumo sacerdote lá no capítulo 20 de Atos. Esse era outro Ananias. São 3, só no livro de Atos. Mas o Ananias que impõe as mãos, que foi usado por Deus para trazer a visão do apóstolo Paulo, ele é um homem que a gente não tem muitas informações. E aí nós olhamos para o capítulo 9, vemos que logo no início, você pode depois ler em casa, a partir do verso 1, que esse Saulo, ele estava motivado pela ânsia de matar discípulos do Senhor. Os irmãos sabem que ele era um grande perseguidor da igreja, ele era um grande fariseu e ele era zeloso, a ponto de considerar aqueles que eram conhecidos como do caminho, ou seja, aqueles que eram os cristãos, ele considerava como uma seita, como uma ofensa ao Deus de Israel, a sua religião judaica. E por essa razão, ele queria prender, mas não somente isso, ele queria matar os cristãos. E ele então está a caminho de Damasco. Ele já tinha conseguido a autorização do sumo sacerdote para prender mulheres e homens que professassem Cristo Jesus como Senhor. Ele estava cheio de ódio, cheio de ira, buscando trazer a justiça divina sobre a vida desses cristãos. E o que acontece no meio do caminho? Uma luz que brilha ao seu redor, a ponto dele cair ao chão. E quando ele cai ao chão, ao se levantar, ele está cego. E uma voz diz, Saulo, Saulo. E então ele diz, quem és tu, Senhor? E o Senhor responde, sou Jesus, a quem persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Ele se levanta no chão, já cego, e então ele é conduzido à cidade de Damasco. E lá ele permaneceu cego por 3 dias, queridos. E é então que Deus levanta esse homem chamado Ananias. O que nós podemos aprender com Ananias? Em primeiro lugar, os instrumentos que Deus usa têm um nome. Os instrumentos que Deus usa não se chama pastor, não se chama missionário, não se chama presbítero, diácono. O instrumento que Deus usa se chama discípulo. Versículo 10 diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E é impressionante, queridos, como nós não temos informações sobre esse homem. Nós sabemos que a igreja em Jerusalém não reconhecia Ananias como parte da liderança. Ele não era um diácono, um presbítero, ele não era um pastor. Ele é tão somente chamado discípulo. É aí que nós aprendemos que essa é a posição fundamental no reino de Deus. A posição mais importante no reino de Deus não existem cargos. A gente falou domingo passado na escola bíblica dominical.
a oração do pastor, a oração do presbítero, a oração do diácono, ele não segue um fluxo diferente da minha e da sua. Porque Deus, quando olha para mim, para você, quando olha para a igreja, Ele enxerga os seus filhos. E entre nós não existe essa separação em relação a Deus. E eu digo ainda mais, a grande e mais importante posição que eu e você podemos ter no reino de Deus é sermos chamados de discípulos. Engraçado que em muitas igrejas, em muitos locais, as pessoas brigam por cargos, por posições. Mas aqui nós vemos um homem tão importante, tão necessário no reino de Deus, chamado de discípulo. E o fato é, queridos, que o método que Deus tem usado desde o início para estabelecer o seu reino na terra não se baseia em alguns passos, 12 passos para uma igreja próspera. Não se baseia em princípios, como nós vemos em muitos livros. O método infalível de Deus para transformar o mundo é por meio dos seus discípulos. E a definição de discípulos aqui, que fique claro, é muito mais abrangente do que seguidores. Porque quando a gente fala de seguidores, na nossa mente, a gente já pensa nas centenas de pessoas que nós temos nas nossas redes sociais, que acompanham de maneira muito superficial o mínimo da nossa vida. Não, Jesus não está atrás de seguidores. Jesus não é um social media. Jesus não é um digital influencer. A verdade é que quando Jesus nos chama de discípulos, o que Ele tem em mente são homens e mulheres que deixaram para trás a sua visão de mundo, que deixaram para trás a sua arrogância, a sua insensatez, a sua autossuficiência. E é interessante falar isso porque veja que aqui nós temos dois processos acontecendo. Nós temos a conversão do apóstolo Paulo acontecendo e nós temos o chamado de Ananias. O apóstolo Paulo está nesse processo de se tornar um discípulo. E Ananias já é chamado de discípulo. E veja o que o apóstolo Paulo, veja o que está acontecendo com ele. Ele cai ao chão diante da voz de Jesus. Isso é um sinônimo de humilhação. É como se Jesus dissesse, olha Saulo, você, diante de mim, a sua grande posição de fariseu, isso não conta em nada. A sua posição diante de mim é de joelhos. Saulo agora está experimentando na sua visão, a falta dela, aquilo que o seu coração já experimentava, cegueira espiritual. E ele está nesse processo de humilhação, de abandonar os seus conceitos como fariseu, como um homem que se achava religioso por causa da sua descendência, por causa do seu conhecimento, para se tornar um discípulo. Discípulo são essas pessoas, homens que deixaram, mulheres que deixaram para trás arrogância, insensatez, autossuficiência, e se lançaram como aprendizes aos pés do verdadeiro mestre. O apóstolo Paulo, ele comenta sobre isso em Filipenses, quando ele diz, olha, se alguém pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo trocou todos esses títulos que ele tinha por um título, por discípulo. O grande pré-requisito para você ser um instrumento nas mãos de Deus é de você ser um discípulo, alguém que é como um aprendiz aos pés do mestre. E quando a gente inicia essa jornada, a partir do momento que, assim como Paulo, os nossos olhos se abrem, e quando encerra essa jornada de discipulado de Jesus, quando os nossos olhos se fecham para a eternidade.
Você é um discípulo de Jesus? Você tem se colocado nessa posição de aprender mais de Jesus, de compreender que Ele é mestre, que Ele é Senhor sobre a sua vida? Veja que só isso daqui a gente poderia pregar a noite inteira. Ser discípulo significa dizer: Senhor, eu não sou o mestre da minha vida, eu não sou o Senhor da minha vida, os meus sonhos não são meus, a minha família não é minha. Tudo pertence a Ti, são os Teus sonhos, são os Teus desejos. Engraçado que ontem, a gente ensaiando, e eu falei assim para o Pedro colocou o violão super empolgado, e eu falei: Pedro, existe uma regra, essa é a regra mais importante para quem está aprendendo um novo instrumento, e principalmente comigo. A regra número 1 é: nunca me questione. Você só vai poder me questionar daqui 6 meses. Agora, o que eu disser, você faz. Não entenda isso como arrogância, queridos. Mas essa é a posição de um aprendiz diante do seu mestre. Essa deveria ser a nossa posição diante de Deus. O que Deus diz, nós obedecemos. Nós não questionamos. Mas pode me questionar, tá, Pedro? Qualquer dúvida pode falar também. A gente vai ver aqui que Ananias, né, um grande servo de Deus, mas ele deu uma titubeada aqui. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Deus usa discípulos, em primeiro lugar. Mas Deus não usa qualquer discípulo. Deus usa discípulos que são piedosos. Em Atos capítulo 22, eu não vou fugir do texto aqui, tá, queridos? Mas em Atos 22, a gente vê o mesmo registro de Atos 9, mas com algumas informações a mais. Lá no capítulo 22, versículo 12, o texto vai dizer: vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Opa, sabemos que esse Ananias, ele era um discípulo, mas aqui o texto nos ensina que também ele era um devoto, ou um homem piedoso. E eu sei que essas duas palavras, elas vêm na nossa mente como algo relacionado à Igreja Católica. Não sei se você pensou nisso. Ah, eu conheço uma irmã que ela é devota de um santo, mas não, queridos, calma, vamos ter paciência aqui. A palavra devoto, a palavra piedoso, quer dizer um homem comprometido com Deus. Sabe quando você conhece alguém que se compromete com Deus na oração? Eu não falo só de vir aos cultos. O que a gente observa é que Ananias, ele era um discípulo, alguém que tomou uma decisão por Jesus, mas quando o texto diz que ele é devoto, é alguém que ora a Deus, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que tem um relacionamento com Deus. E é isso que nós encontramos aqui no texto. Porque olha o que me chama a atenção nesse texto. Se a gente voltar para Atos 9, versículo 10, o texto vai dizer que o Senhor chamou numa visão Ananias. E Ananias respondeu: sim, Senhor. Ou seja, Ananias conhecia a voz de Deus. Aqui a gente pode comparar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois que a luz brilhou a ponto dele cair ao chão, uma voz disse: Saulo, Saulo, e ele disse o quê? Quem és tu, Senhor? Ou seja, Saulo não conhecia a voz de Deus. Saulo cai, ele temeu a sua vida, certamente, ele achou que foi algo sobrenatural, mas ele não reconheceu a voz. Ananias reconhece a voz. Isso significa que era alguém que tinha intimidade com Deus. Imagine você num quarto orando, e Deus então responde, de forma que você consegue ouvi-lo. No mínimo você iria se assustar. Eu iria me assustar. Mas Ananias disse: sim, Senhor. Como alguém que está habituado a ouvir a voz de Deus.
Homens e mulheres que são piedosos, e aqui vamos esquecer, tá? Que piedoso é só para a Igreja Católica, piedoso é o que Deus espera de mim e de você. Sejamos homens e mulheres piedosos, devotos a Deus como Ananias. Homens e mulheres que são piedosos, reconhecem a voz de Deus. E eu te pergunto, será que nós temos reconhecido a voz de Deus? Não, meu querido. Deus não deixou de falar, nós é que deixamos de ouvi-lo. Eu gosto de reforçar muito isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes. As nossas agendas sempre estão muito cheias. A gente tem a falsa impressão de que quanto mais ocupado eu estiver, mais importante eu sou. Mas Deus não vê dessa forma. Jesus certamente foi um homem com muitas ocupações, mas antes das suas principais decisões, ele tinha um tempo com Deus. Imagine, irmãos, você na sua casa e de repente uma multidão chega pedindo para você curar, pedindo para você fazer milagres e você se dispõe a fazer isso, mas chega um momento que simplesmente você se retira. E as pessoas, Jesus fazia isso muitas vezes. E talvez você pense, nossa, que Jesus insensível. Tantas pessoas que ainda precisam ser curadas. As pessoas tentavam constantemente definir a agenda de Jesus. Ó, Jesus, agora você vai curar esse, agora você vai curar aquele, agora a gente vai para lá. E Jesus se retirava para conversar com seu Pai. Não havia momento mais importante na agenda de Jesus do que ter comunhão com Deus. Se o próprio Jesus precisava desses momentos em que ele se desconectava com o mundo, imagine a mim e a você. Imagine o quanto nós somos necessitados de ter comunhão com Deus, de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, quando a gente está nesse lugar, seja o seu quarto, seja no seu carro dirigindo, muitas vezes nós devemos calar as nossas bocas e dizer, Senhor, fala. Não deixe o mundo definir a sua agenda, não deixe as necessidades definirem a sua agenda, mas coloque em primeiro lugar aquilo que é mais importante, a sua comunhão com Deus, a necessidade de ouvir a voz de Deus. A gente está no culto, mas a gente já está pensando o que a gente vai fazer depois. A gente já está pensando nas nossas agendas amanhã. Às vezes a gente está no culto, mas às vezes a gente não está aqui, a gente está lá fora. A gente está na célula, mas a mente não está lá, o coração não está lá. O coração está, meu Deus, tem que chegar em casa, tem que lavar. Queridos, que possamos fazer como Maria, escolher a boa parte, a melhor parte, que é a voz de Deus. Tirar um tempo para a gente ler a palavra, para a gente orar, para a gente ter comunhão com Deus. Para quando Deus falar, e Deus pode falar das mais diversas maneiras, você reconheça a voz de Deus. Às vezes Deus fala contigo no seu trabalho, às vezes Deus fala contigo quando você está dirigindo, às vezes Deus fala contigo, e muitas vezes, por meio de circunstâncias e ocasiões no dia a dia, só que como você está desconectado de Deus, você não percebe. Aí você diz, Deus não fala, eu não consigo ouvir a voz de Deus. É você que não está conectado com Ele para ouvi-lo. Ananias era um homem devoto. E quando Deus disse Ananias, ele disse, sim, Senhor. Então lembre-se disso. Em primeiro lugar, Deus usa discípulos. Em segundo lugar, Ele não usa qualquer um, não. Ele usa discípulos piedosos, discípulos que são devotos. E essa devoção a Deus traz um ótimo testemunho. Veja o que o texto vai dizer em Atos 22, versículo 12. Porque a gente tem em mente uma pessoa devota, um homem religioso, mas que a vida é toda errada. Ah, fulano é um devoto, fulano é um religioso, mas aí é um cara que vive de um jeito todo errado. Mas olha o que o texto fala sobre Ananias. Vivia ali Ananias, um homem devoto,
dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Olha que contraste. Ananias, um crente, um cristão, respeitado por um judeu. Saulo era a personificação dos judeus da época, que odiavam os cristãos, que tinham repulsa aos cristãos por causa que os cristãos eram traidores da verdadeira fé. Mas os judeus, por causa do comportamento de Ananias, por causa da maneira como ele vivia a sua vida, eles admiravam. Ele era muito respeitado. Ele tinha um bom testemunho. Os judeus odiavam os cristãos, mas não podiam deixar de respeitar esse homem devoto. O mundo tinha então, como ainda tem, respeito por aqueles que andam com Deus. Se quisermos ser úteis para os nossos semelhantes, devemos merecer sua estima. Não devemos bajulá-los, rebaixando os nossos princípios para obter a sua aprovação, mas, pelo contrário, devemos ganhar o seu respeito, vivendo de modo digno do Evangelho, para ter influência em suas vidas. Devemos ganhar essa influência sobre os nossos semelhantes, por meio de um caráter correto, por meio de um caráter transformado, de um comportamento generoso, para que, se quiserem falar contra nós, não encontrem motivo para acusação, a não ser no que diz respeito ao nosso zelo pelo Senhor nosso Deus. Que as pessoas olhem para a minha vida e olhem para a sua e não encontrem nada de errado para falar. Que a única coisa que digam a seu respeito é que você é já viu o Enzo? Um homem que vai para a igreja, um homem devoto a Deus, um homem piedoso. Eu nem gosto de ter amizade com o Enzo, porque o Enzo me lembra o quanto é que eu estou errado. Que seja isso que as pessoas digam a meu respeito e ao seu. As pessoas olhem para a nossa vida e possam ver o Deus que nós servimos. Em terceiro lugar, queridos, é o quarto, né? Em quarto lugar, Deus usa instrumentos que estão disponíveis. Ainda no versículo 10, quando Deus chama Ananias, ele diz, sim, Senhor. Atos 9, versículo 10. Coloca aí, Vitória. Veja a maneira como Ananias responde. Ele diz, sim, Senhor. Mas aqui é um ponto de exclamação, não é um ponto de interrogação. Veja que Deus não disse o que ele ia fazer. Deus não disse que ele iria encontrar ainda um grande perseguidor do próprio Ananias. Deus não chegou a dizer que provavelmente, possivelmente, ele iria ao encontro daquele que veio persegui-lo. Ananias não sabia o que o aguardava. Ananias não sabia para onde Deus iria mandá-lo. Ananias não sabia aquilo que Deus iria dizer. Mas Ananias, antes disso tudo, respondeu, sim, Senhor. Eis-me aqui. Como precisamos, queridos, ser como Ananias. Não questionar a Deus. Apenas dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Quando a voz vier de Deus e não do seu coração, aprenda a reconhecer a diferença. Diga sim, Senhor. Tenha essa postura de Ananias. Certamente ele se lembrou, como ele era um homem muito devoto e conhecia a lei de Deus, ele se lembrou de Abraão, ele se lembrou de Samuel, o menino Samuel, que Deus disse, Samuel, Samuel, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele deve ter se lembrado de Isaías, quando nós encontramos lá no texto que Isaías, ele levanta uma pergunta retórica, quem irá por nós? E então ele responde, aqui estou, envia-me a mim. Ananias deu a mesma resposta.
Agora eu te pergunto, quantas vezes Deus diz o seu nome e não recebe nenhuma resposta de volta? Talvez pior do que Ananias, ou melhor, pior não, porque Ananias está muito bem. Mas muitas das vezes Deus fala conosco e sequer a gente responde. Porque a gente não consegue reconhecer a sua voz. Ou porque a gente está com medo, ou porque a gente tem dúvida. Ananias disse, sim, Senhor. Quantas vezes Deus nos diz que nós devemos abandonar o pecado e nós não respondemos? Quantas vezes Deus nos diz que nós devemos perdoar aquela pessoa que nos fez muito mal e nós não dizemos, sim, Senhor. Quantas vezes Deus está falando para você mudar os seus comportamentos, o seu jeito de pensar, o seu modo de tratar as pessoas, e você não responde à voz de Deus. Ananias estava pronto, apesar de que ele teve os seus receios. E a gente encontra isso no versículo 13 ao versículo 16. Diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente e Deus disse, olha, Ananias, Deus dá as instruções, você vai atrás de Saulo, e Ananias conhecia muito bem a Saulo. E Ananias disse, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios. Assim como qualquer ser humano, e Deus não vê problema nisso, nós podemos questioná-lo. Nós podemos expor as nossas dúvidas. A postura de Ananias é dizer, Senhor, é isso mesmo? Eu sei que eu já disse sim, Senhor, eu vou, mas é isso mesmo. E Jesus disse, vá. É Ele mesmo. Ananias, vá com fé, porque aquele que feria agora vai curar. Aquele que espancava agora vai mostrar compaixão. Aquele que perseguia agora vai consolar. Aquele que respirava ameaças agora vai adorar a Deus. E você, Ananias, vai ser testemunha do que a minha graça é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Quando eu falei que no reino de Deus não existem qualidades, veja que o apóstolo Paulo certamente seria a última pessoa que nós escolheríamos, Saulo, para ser um líder na igreja. Mas Deus tem os seus meios, tem os seus caminhos, e usa qualquer um para a sua glória. Embora não saibamos muito sobre Ananias, adoro que sua resposta demonstre sua fraqueza e humanidade. Ele pensou que sabia tudo sobre Saulo. No entanto, Deus também sabia tudo sobre Saulo, e ele não precisava ser lembrado. E então chegou o momento desse encontro. Nós já vimos a postura de Ananias, as suas dúvidas, um homem piedoso, mas imagina ele caminhando naquela rua chamada Direita, e veja que Deus é muito específico, o nome da rua é Direita, e você vai encontrar a casa de Judas, e lá estará Saulo. E eu imagino a mente de Ananias, pensando, porque Ananias era humano, e ele pensando, eu sei que Deus disse que ele está se convertendo, mas será que ele se converteu mesmo? E se eu chegar lá e a visão dele já tiver retornado, e ele vê que eu sou um cristão, ai meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Ananias nos ensina que mesmo diante dos nossos maiores medos, nós devemos obedecer à voz de Deus. Ananias teve medo, ele teve receio, imagina. Saulo ia a Damasco persegui-lo, prendê-lo, para matá-lo. E agora é ele que o vai perseguir Paulo.
Ele que vai ao encontro de Saulo. Mas Ananias aprendeu a obedecer a Deus. E ele entendeu que obedecer a Deus deve ser maior do que os seus medos. E então chegou o momento do grande encontro. E nós aprendemos a quinta coisa aqui com Ananias, que Deus usa os seus instrumentos para demonstrar o seu amor. Veja como no versículo 17, Ananias encontrou Saulo. Já haviam 3 dias que Saulo estava sem comer nada, ele estava orando. Imagine o que se passava na mente de Saulo. Certamente ele orava pedindo perdão pelos seus pecados, ele refletia sobre as suas ações, ele refletia sobre o seu encontro com Jesus, ele refletia sobre a sua vida, sobre o que ele faria de agora em diante. Então chega Ananias para impor as mãos sobre ele, e Ananias diz: irmão Saulo. E eu acho incrível essas palavras. Talvez essas tenham sido as primeiras palavras que Saulo escuta da boca de um irmão dele. Sabe, a gente cumprimenta com a paz do Senhor os nossos irmãos, mas a gente não tem dimensão do que isso representa. Nós cantamos hoje um pouco sobre isso, mas o fato de que em Cristo Jesus nós somos irmãos uns dos outros. Nós temos uma obrigação de cuidado mútuo, e um cuidado que é genuíno, de amor ao próximo. O próximo, sim, é qualquer um que precise da nossa mão estendida, mas aqui, gente, eu estou falando de irmãos, pessoas que precisam de nós muito mais do que quando a necessidade bate à porta. É dessa maneira que o grande perseguidor Saulo, ele é recebido por Ananias, irmão Saulo. Ali, Deus estava marcando algo na vida do apóstolo Paulo. Olha, você não é perseguidor mais. Agora você não é mais o grande fariseu. Agora você é filho. E agora você é irmão de uma família com muitos outros irmãos. Quando nós paramos para pensar, nós vemos que quando Deus quis mostrar o seu poder, Ele fez isso por meio de uma grande luz, de uma luz brilhante, a ponto de deixar Saulo ao chão, cego, por 3 dias. Mas quando Deus quis recuperar a visão de Saulo, Ele usa as mãos de Ananias. Quando Deus revelou o seu propósito para a vida de Saulo, que agora ele iria anunciar o evangelho para os gentios, para os reis, para os judeus, ele seria um instrumento nas mãos de Deus. Deus usa a boca de Ananias. Quando Deus quer receber o irmão Saulo na família da fé, Deus usa Ananias para batizá-lo. Certamente Saulo tinha muitas dúvidas sobre a fé. Deus usa Ananias para tirar essas dúvidas. E certamente Deus quer te usar para abençoar a vida de muitas pessoas. Pessoas que você sequer imagina. Ou vocês imaginam que Ananias acordou um belo dia, olhou para sua agenda e falou: eita, hoje é o dia de encontrar Saulo. Deus, Ele deseja nos usar como instrumentos nas suas mãos. E é nesse momento que a gente sai de um evangelho e nós agimos como Ananias. Senhor, usa minhas mãos, usa minha boca, usa os meus pés para ir. Quando Deus quis falar do seu amor para Saulo, Ele usa Ananias, dizendo: irmão Saulo. Hoje pela manhã, o pouco que eu vi da aula da terceira lição que o Ronde ministrou,
Foi exatamente nesse sentido. Deus não vai fazer com que uma cesta básica caia do céu na mesa do seu vizinho. Deus vai usar você. Deus não vai fazer com que o celular, do nada, entregue palavras de encorajamento para os seus amigos, ou para um amigo que está passando por um momento difícil na vida. Deus vai usar você para ligar para ele, para marcar um encontro com ele. Deus quer converter pessoas, Deus quer fazer com que o seu amor seja conhecido, mas Deus vai usar você, Deus vai me usar. É por isso que nós somos a igreja do Senhor. Ele nos deu essa missão. Ah, pastor, mas eu sou jovem, eu tenho 12 anos. Deus quer usar você nos seus 12 anos. Ah, eu tenho 18 anos, Deus quer usar você com 18 anos. Eu tenho 70 anos, Deus quer usar você da mesma forma. Que eu e você, à semelhança de Ananias, possamos ser as mãos de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Que eu e você possamos ser boca de Deus na vida das pessoas ao nosso redor. Que eu e você possamos ser os pés de Deus para ir ao encontro daqueles que precisam. Que eu e você possamos ser esse instrumento de transformação de Deus na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Basta tão somente você dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu te pergunto, você ainda quer ser um instrumento de Deus? Amém? Você quer ser um instrumento de Deus? Então se coloque à disposição dele. Não dependa de cargos, não dependa de títulos, dependa do seu relacionamento com ele, como discípulo amado, como alguém que é amado por Deus e é responsável agora por entregar esse amor na vida das pessoas. E aí Ananias sai de cena. Aí o restante de Atos inteiro agora é Saulo, é o apóstolo Paulo. E aí Barnabé entra e o apóstolo Paulo agora volta para a cidade dele, depois ele começa as suas viagens missionárias, e aí grandes coisas ele faz, ele apanha muito, ele é preso, e o apóstolo Paulo entra em cena, e Ananias, não sabemos, mas ele cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Que eu e você possamos desejar ser como Ananias. Homens e mulheres, os quais provavelmente o nosso nome não vai ser lembrado, mas que deixamos um legado aqui na terra. Que o reino de Deus seja cada vez mais conhecido. Que Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos, vamos orar.